todos sejam bem-vindos ao Tudo sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre a missão principal, proteger Mahomes. Pois é, no episódio agora para falar aqui sobre a off-season dos Kansas City Chiefs, que parece que ouviram a nossa dica que lhes mandámos. Aliás, o Andy Reid ouviu a dica que lhe mandámos aqui há algum tempo. Andy, amigo, ninguém vence sozinho. Andy, amigo, ninguém vence sozinho. Tu gostaste deste título? Adorei. Pois é, a dica que mandámos no dia 11 de fevereiro, no episódio 11 do Tudo sobre Futebol Americano, e parece que o Andy realmente, Nuno, ele ouve aqui o podcast. Ele ouve o podcast e ainda bem, e o Mahomes está nas nuvens e tem que estar. Foi um trabalho fantástico do Andy Reid e do Brett Veach, o general manager da equipa, que conseguiram reformular por completo ali a muralha protetora do Mahomes. Sim, é inacreditável, e fica aqui parco em termos de adjetivos para realmente conotar o que é que eles fizeram, porque eles nesta off-season basicamente retransformaram completamente a sua linha ofensiva, e não só têm um quinteto de luxo, como têm profundidade da posição, porque vamos olhar aqui posição a posição, não é? No Super Bowl o problema claramente foi aquela linha ofensiva incapaz de lidar com a defesa dos Bucks. Sim, é incrível, e eu acho que é importante referir isso mesmo. Eu acho que esta reformulação da linha ofensiva começa no Super Bowl e também com as lesões dos dois tackles, do Eric Fisher e do Mitchell Schwartz, que vai colocar uma pressão imensa na linha ofensiva, que ainda por cima os dois tackles, são o grande investimento que os Chiefs fizeram na linha ofensiva. O resto é quase tudo remendos já à partida que pronto, são investimentos mais baixos. É um investimento que é feito na linha ofensiva, que é feita nos tackles e não mais na zona interior. Sim, imagina, sem dúvida isso, ainda que existe sempre esta questão que é como é que tu deves realmente construir uma linha ofensiva, é de dentro para fora ou de fora para dentro? Existe muitas vezes essa questão. O left tackle é cronicamente, aliás, de forma crónica, como a peça basilar, e olhando para o que eles fizeram, eles foram buscar um jogador que pode ser essa peça na troca que fizeram pelo Orlando Brown Jr. Sim, eu acho isso um tema super interessante. Eu pessoalmente acho que se deve começar mesmo pela posição de center. Acho que a química entre o quarterback e o center, e nós que crescemos com a dupla, não é? Com o Peyton Manning e o Jeff Saturday, que pá, era uma dupla e falavam e comunicavam, e há mesmo discussões entre e davam eles. Turras, Claro, porque são irmãos, literalmente ali, e os ajustamentos que são feitos na linha ofensiva são comandados pelo center, pelo Saturday, que só fala com o Peyton Manning. Portanto, aquilo é uma irmandade que é criada, e eu também, se calhar, por causa dessa dupla, e também pelo trabalho, por exemplo, que o Lindsley fez nos Packers com o Aaron Rodgers agora nos últimos anos. Pronto, ele que saiu no mercado livre, é uma posição especial. Mas os Chiefs, e voltando à linha ofensiva dos Chiefs, o Brett Veach, 2 semanas antes da Free Agency começar, veio dizer que a linha ofensiva dos Chiefs para a próxima época ia precisar de um rebuild, porque eles acabaram por dispensar os dois tackles que estavam e estão lesionados ainda. Sabemos agora que o Eric Fisher assinou um contrato de 1 ano com os Colts por 10 milhões, uma necessidade dos Colts que vai ser colmatada. Sim, nesse tópico ontem, no episódio de ontem,
eu e o Pedro cascámos um bocadinho, aliás, foi mais o Pedro no Carson Wentz, como um dos perdedores do draft, porque os Colts não endereçaram isso. Desgraçados dos Colts, 15 minutos depois de nós termos finalizado a gravação, vemos a notícia de que assinaram o Eric Fisher, por isso também fica aqui essa menção relacionada Eles com a ouvem decisão os entre nossos eles. podcasts. Eu estou a Eles começar a ouvem os achar que nossos sim. podcasts. Vocês estávamos a gravar o podcast, estavam a gravar o podcast e foi logo informado, ok? Foram logo informados e tiveram que agir. Teve que Ah, ser. é Pedro? Ah, é? Pumba! Toma, toma. Não, mas olha, mas é verdade. Eu acho que os Chiefs, o trabalho que fizeram foi brutal. Essa questão de construir de dentro para fora, de fora para dentro, eu também acho que concordo contigo. Eu iria sempre de dentro para fora. Os Chiefs acho que tiveram uma abordagem um pouco diferente, ainda que reformularam praticamente toda a linha. Orlando Brown é então o left tackle. Joe Thuney vai ser o left guard. Acho que estes dois, o lado esquerdo não há dúvida nenhuma. Center, vai haver uma competição entre o Austin Blight e o Creed Humphrey, o rookie. Eu acho que o Austin Blight provavelmente há de começar, mas acho que o Creed Humphrey tem uma forte possibilidade de ter reps e de lutar pela posição. Sim, é uma escolha de segunda ronda Que tem a possibilidade de jogar. de Oklahoma, que tem a possibilidade de jogar. Se for um stud, tem o lugar, se não, tem um ano para se adaptar à NFL e para começar para o ano. É um excelente investimento. E depois do lado direito vamos ter uma batalha pela posição de right guard entre o Laurent Duvernay-Tardif. J'ai parlé un petit peu de français. Un petit peu. Eu sei que tu falas mais do que eu, por isso eu vou-me calar. O Kyle Long vai lutar com o Duvernay pela posição. E depois na posição de right tackle temos o Mike Rammers e o Lucas Niang, que poderão lutar pela posição, mas eu acho que o Mike Rammers vai ser o titular. É se calhar a posição mais frágil deste quinteto, mas mesmo assim eu acho que estamos perante um dos melhores quintetos, uma das melhores linhas ofensivas da NFL. Sim, e isso o Kyle Long, que está, como é que se diz, regressado de se ter aposentado durante, acho que foi um ano, foi só um ano, Foi. acho eu, dos Bears. Basicamente precisou de um ano para descansar o corpo, porque tinha muitas pequenas mazelas e tudo mais. Sim, cada vez mais frequente na NFL haver esse ano interregno. Mas ele também já jogou right tackle, portanto, se ele aparecer numa forma fora do normal, ele também pode ser ajustado para a direita. Mas acho muito interessante. Aquilo que estamos aqui a falar são seis transações que os Chiefs fizeram agora nesta off-season. Foram 3 free agents, foram 2 jogadores no draft. Não esquecer o Trey Smith, que é um dos grandes slides do draft, tem um valor maior do que esta sexta ronda. Creio que foi uma sexta ronda que os Chiefs deram por ele. Tinha problemas de coagulação no sangue, portanto fez com que caísse no draft. E a trade do Orlando Brown, que é uma trade caríssima por parte dos Chiefs. Os Chiefs pagaram a primeira ronda deste ano, a terceira e a quarta, e depois acho que é uma quarta no próximo ano. Portanto, é um preço alto por um jogador que vem para jogar a posição de left tackle e para ser pago, muito bem pago. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Não esquecer que estes Chiefs foram muito vocais também na perseguição a Trent Williams no mercado livre. Eram a equipa mais provável de adquirir Trent Williams caso os 49ers não fizessem um pressing. Os 49ers ficavam ali com uma lacuna que lhes ia custar ia-lhes custar caro. Muito a engolir. Olha, mas eu tenho aqui, atendendo, só porque estás a pegar nesse tópico do draft e de jogadores que acabaram por cair no draft, nós sabíamos que os Chiefs tinham a 31ª escolha. Olhando agora para o que aconteceu, eles com a 31ª escolha poderiam ter ido buscar aqui 2 ou 3 jogadores que acabaram por cair na posição de offensive tackle. Por isso, jogando ao jogo do preferias
com a 31ª escolha, teres ido buscar o Orlando Brown como eles fizeram aos Ravens, ou teres ido buscar um destes três? Tevin Jenkins, Liam Eichenberg ou o Jackson Carman? Adiciona também o Walker Little. Qual é que tu achas que preferias? Sem dúvida alguma, o Orlando Brown. Para mim, apesar dos Chiefs, era aquilo que eu estava a dizer, apesar dos Chiefs terem pago um bom valor pelo Orlando Brown, eu acredito que o Orlando Brown, apesar de, lá está, ser... os Chiefs vão precisar de ginástica por causa do teto salarial e do contrato que vão oferecer ao Orlando Brown, porque o Orlando Brown vai querer ser... se não for o left tackle mais bem pago da liga, pelo menos top 5, e eu acho que Orlando Brown tem esse valor. Eu acho que Orlando Brown, eu dava pelo Orlando Brown aquilo que os Colts deram o ano passado pelo DeForest Buckner, que foi a 11ª escolha do draft, se não me engano. Portanto, tem muito valor Orlando Brown, e esta troca é muito bem conseguida por parte dos Chiefs, não desfazendo o valor dos outros jogadores que falaste no draft. Sim, acho que os Chiefs ouviram-nos, seguiram a missão principal, que era proteger Mahomes, e para o ano vamos ver como é que estes 5 trabalham, porque uma linha ofensiva é tão forte como o seu elemento mais fraco e precisam obviamente desenvolver química e de estar todos ali em sintonia. Não é a brincar, não é à toa que se diz que uma linha ofensiva é a espinha dorsal de qualquer equipa, e por isso nós sabemos que as estrelas são Tyreek Hill, Patrick Mahomes, Travis Kelce, mas esta linha ofensiva, cuidadinho. Obrigado a todos aqui por mais um episódio. Voltamos amanhã com mais notícias. Amanhã também esperemos nós com notícias sobre o calendário da NFL que vai ser lançado neste dia, 12 de maio. Por isso, fiquem connosco, já sabem, e vão partilhando e acompanhando o nosso trabalho também na hashtag NFL11 e tudo sobre FA. Um grande abraço a todos e até amanhã.